Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre texto e também vamos ver a distinção entre textos narrativos, dissertativos, descritivos e injuntivos, certo? Então, o que é um texto? Partindo do pressuposto, ele é uma manifestação escrita acerca das ideias de um autor, emissor ou locutor. Eles têm a função de transmitirem mensagens. Do grego, a palavra texto significa tecido. Tá? Então, um texto ele é uma forma de comunicação. O texto ele pode ser verbal, expresso por meio de palavras escritas ou faladas, e ele também pode ser um texto não verbal, por meio de signos visuais, como, por exemplo, gestos, uma placa de trânsito, uma música. Então, se eu faço um gesto... faço assim... Vocês entenderam que eu quis dizer alguma coisa negativa, né? Não. Sim. Estou concordando. Então, não. Sim. Vocês me compreenderam? Sim. Mesmo eu não falando, apenas fazendo o gesto. Tá. Opa, tudo bem? É uma linguagem não verbal, mas vocês me compreenderam, certo? Então, aqui eu deixei um exemplo de texto não verbal, tá? Não verbais aqui. O que seria um texto não verbais, tá? Deixei ali o exemplo. E um outro exemplo aqui, um texto informativo, né? Sobre Charlie Chaplin. Foi um autor, diretor, produtor, humorista, empresário, escritor, comediante, dançarino, roteirista e músico britânico. Chaplin foi um dos atores mais famosos da era do cinema mudo, notabilizado pelo uso de mímica e da comédia pastelã. Então, quem não conhece Charlie Chaplin, né? Então, a língua de sinais é um texto? Sim, tá? Libras é um texto não verbal, mas existe comunicação, é um texto. Então, aqui existe uma diferença entre tipos textuais e gêneros textuais, tá? Tipos textuais está relacionado com a estrutura de um texto. Então, eu tenho o texto narrativo, o texto descritivo, o texto dissertativo e o injuntivo, que nós vamos ver daqui a pouquinho. E os gêneros textuais, tá? Eles estão relacionados com o uso dessas estruturas no nosso cotidiano, tá? Então, o uso desses textos verbais ou não verbais. Então, a distinção é: tipos textuais está relacionado com a estrutura do texto. Gêneros textuais são aqueles em que nós usamos no nosso cotidiano por meio dos textos verbais ou não verbais. Então, dentro do texto narrativo, eu posso ter uma crônica, tá? Posso ter uma fábula, eu posso ter um conto, tá? Então, eu posso ter outros gêneros textuais. Então, aqui o texto narrativo, certo? Deixa eu colocar aqui mais para vocês verem a figura aqui. Eu coloquei aqui a velha história lá do Chapeuzinho Vermelho, né? Quem não conhece. Quem já não ouviu falar na história do Lobo Mau, né? Do vovozinho, do Chapeuzinho Vermelho. Então, coloquei ilustração aqui para vocês. Então, o texto narrativo, vamos pensar na narrativa, tá? Que, lembrando da narrativa, ela tem que ter alguns elementos para que ela possa ser uma narrativa. Então, ela tem que ter personagens, né? Ela tem que ter espaço, onde ocorreram as ações, o tempo, né? O narrador em primeira pessoa, que é aquele que conta a história e faz parte da história, e ele é chamado de narrador onipresente, porque está presente na história. Ou esse narrador ele pode ser em terceira pessoa, que é um narrador onisciente, ele só observa os fatos e ele relata a história, tá? E a própria história ou enredo, né, que é um elemento da narrativa. Então, se eu tenho esses componentes aqui, eu posso dizer que eu tenho uma narrativa, tá? Esse tipo de texto é narrativo, tá? Então, dentro do tipo de texto narrativo, eu tenho algumas tipologias textuais. Eu posso ter uma crônica, eu posso ter uma novela, eu posso ter uma fábula, tá? Então, existem gêneros textuais dentro da narrativa, tá? Então, esse tipo de texto aqui é o texto narrativo que compõe esses elementos, tá? Personagem, espaço, tempo, narrador, história ou enredo. No texto descritivo, é aquele em que nós
temos o detalhamento de uma maneira minuciosa de uma determinada situação, lugar ou personagens. Então, dentro da narrativa, ele sempre vai estar presente, sempre está acompanhado de outro texto, tá? Ele pode estar acompanhado de uma reportagem, tá? Mas dentro da narrativa ele sempre aparece. Ele detalha o ambiente, né? Ah, estava chovendo, né? Era muito calor. Ele sempre estará compondo outro tipo de textual, uma narrativa ou também uma dissertação, tá? Eu posso ter uma descrição de alguns fatos lá e ele fazer parte da minha dissertação. Então, esse é o texto descritivo. Eu tenho também o tipo de texto dissertação, certo? Então, a dissertação, eu posso ter uma dissertação argumentativa e uma dissertação expositiva. No Enem, o tipo de dissertação que é cobrado é a dissertação argumentativa, tá? Onde vocês têm que apresentar os seus argumentos, tá? Defendê-los e, no final, apresentar uma solução para aquele problema, colocando seu ponto de vista, tá? Então, eu uso a dissertação expositiva no Enem? Esse módulo não é cobrado a dissertação argumentativa. Então, o que é argumentativa? É aquela que você expõe seu ponto de vista e posiciona-se com alguns argumentos, certo? Ela tem aquela estrutura, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E é bem cobrada no Enem, tá? A dissertação do Enem. A dissertação expositiva é aquela em que você faz uma exposição dos fatos ou um acontecimento sem o seu ponto de vista. Então, nós vemos muito na presença das reportagens, né? Do texto informativo, onde tem exposição dos fatos sem eu me posicionar. O texto injuntivo, tá? Injunção. Esse tipo de texto tem como objetivo instruir o leitor acerca de um determinado procedimento. São exemplos nas receitas em geral, manuais. Observamos a presença do verbo imperativo, tá? Da ordem. Então, uma receita de um bolo. Pegue 1 quilo de farinha, meia dúzia de ovos, misture bem. Então, aí nós temos uma ordem do modo de fazer, de como fazer essa receita, tá? Então, nós temos um pedido. Aqui eu coloquei a receita da felicidade para vocês, né? Ingredientes: 3 xícaras de bondade, 5 colheres de perdão, 2 pitadas de alegria, meio litro de sinceridade. Esperança a gosto. Aqueça o forno enquanto mistura com muito carinho os ingredientes. Pronto! Sirva-se à vontade. Tá? Então, aí está a receita da felicidade para vocês, tá? Bom, pessoal, espero ter contribuído, tá, nessa aula. Espero que vocês possam ter uma melhor compreensão sobre os tipos textuais. Beijo a todos!